Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Não sei se você já passou por uma situação dessa em que talvez o seu pai ou mãe pediu para você fazer algo e você prontamente falou: pode deixar comigo, que eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu. E de repente, distraído, você não fez aquilo que você prometeu ao seu pai ou à sua mãe. E de repente ele chega em casa e aquilo que foi pedido não aconteceu. Não sei se você já passou por uma situação dessa, né? Talvez você que é jovem, adolescente, ou talvez criança ou adulto, né? Ou talvez seus pais pedem algo a você e você diz: não vou fazer. De uma forma bem grosseira e talvez porque você está ocupado com outra situação, mas daí seu pai sai e aquele não fica martelando a sua cabeça. Mexe com você a ponto de você, mesmo dizendo não, você prontamente vai e faz. E quando seu pai volta, ele percebe que mesmo você dizendo não, você foi. São situações que talvez nós já vivemos em nossa vida, né? Nós vamos falar um pouco nesses domingos sobre algumas histórias de Jesus ou parábola, né? A ideia de parábola vem de colocar ao lado, ou colocar ao lado para fazer uma comparação. Então, muitas vezes, Jesus está sendo acusado, ou alguém faz uma pergunta a Jesus, ou coloca em uma situação difícil de resposta. E muitas vezes, ao invés de dar uma simples resposta, ou sim ou não, ele conta uma história. E muitas dessas histórias eram histórias conhecidas da época. E aí ele usa essas histórias para trazer a resposta àquilo que o perguntaram ou o acusaram. Então, nós vamos ver na Bíblia, né, Jesus usando muito esse método de ensino, tá certo? E aí nós vamos tentar aplicar uma ou duas lições para as nossas vidas. Nosso texto, né, hoje se encontra em Mateus, capítulo 21. E sabe uma coisa interessante? Essa parábola, normalmente as parábolas, elas se repetem nos evangelhos. Mas essa parábola de hoje, ela só é contada aqui por Mateus, né, no evangelho de Mateus. É uma coisa diferente das outras parábolas, tá certo? Capítulo 21 de Mateus é aquele momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém, e daí ele fala para os discípulos procurarem na região um jumento. E ao encontrar, né, Jesus faz todo aquele aviso: vocês vão lá, vão dizer que eu vou precisar usar, depois eu devolvo, e etc. E aí vem o jumento. E Jesus monta no jumento e ele entra em Jerusalém, cumprindo uma profecia do profeta do Velho Testamento, que ele ia entrar ali humilde, no jumentinho, né? Entrar em Jerusalém, não como entrar como um guerreiro com um exército, né? Com animais poderosos. Não, mas Jesus veio de uma forma humilde. E ele entra em Jerusalém, e as pessoas começam a cantar, elogiar o nome dele. E ele entra no templo e ele percebe que as pessoas fizeram do templo, que era o lugar de oração, um lugar de comércio. E a ira santa de Jesus não consegue enxergar aquilo que as pessoas estavam fazendo com o lugar de oração. E ele começa a
tirar aquelas coisas que estavam sendo vendidas, e ele começa a organizar o templo. E quando ele sai do templo, pessoas deficientes físicas, visuais, começam a ir em busca dele. E daí Jesus cura aquelas pessoas. E isso começa a incomodar os grupos religiosos da época. Os fariseus, os mestres da lei, começa a se incomodar. E Jesus entra no templo, porque ao fazer isso, as criancinhas começam a dizer: Hosana, salve o rei. E aquilo incomoda aqueles religiosos a ponto deles perguntarem: que autoridade você tem para fazer essas coisas? E Jesus faz uma pergunta para eles. Antes de responder, eu vou fazer uma pergunta para vocês. De onde é o batismo de João? É do céu ou é da terra? É de Deus ou é dos homens? E eles ficaram lá horas e horas tentando trazer uma resposta com essa pergunta de Jesus. E aí, depois de muito tempo de estudar, tentando descobrir a resposta, eles caem na real, chegam diante de Jesus e diz: a gente não sabe, nós não sabemos. E Jesus fala: nem tampouco eu vou dizer com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Daí, Jesus fala, mas fala através de uma história. E essa história se encontra no capítulo 21, a partir do versículo 28. É uma fala curta, mas que dá para a gente tirar algumas lições para as nossas vidas. Então, já falei o contexto, né, pelo qual levou Jesus a contar essa parábola. Porque os religiosos estavam lá criticando a autoridade de Jesus. Eles não o viam como o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Versículo 28 diz assim: o que acham? Jesus fala: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí o primeiro respondeu: eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem, nem crê nele. Então, essa é a parábola dos 2 filhos que se encontra em Mateus. Então, Jesus responde com essa parábola. E é interessante porque Jesus não descarta a ideia de que ele veio para esses publicanos, mestres da lei também. Porque se você percebeu, na frase ele diz que prostituta, cobradores de impostos, né, que tinham uma má fama na época, eles estão entrando na frente de vocês. E é interessante porque deveria ser ao contrário, porque eles eram o povo que tinha a lei de Deus. Pelo entendimento de Deus, eles deveriam estar entrando no reino primeiro. Mas por causa das suas atitudes, da sua incredulidade, da sua falta de fé em Jesus, de entendimento da vontade de Deus, eles estavam ficando para trás. E Jesus dá essa resposta, né, a esses homens. E é interessante porque, se você percebeu, eles passaram horas
tentando entender de onde veio o batismo de João, né? Ficaram lá, mas não entenderam, não compreenderam. E parece que aqui também eles não entenderam ainda. Mesmo admitindo que aquele filho, que de uma forma grosseira falou para o seu pai, não vou ajudar na vinha, não vou cuidar das uvas, não vou trabalhar no pomar. Mesmo entendendo que esse fez a vontade de Deus, eles não compreenderam, né? Aí Jesus vai contar outra parábola, e aí você pode em casa, se você ler mais na frente, você vai ver que chega uma hora que eles entendem. Eles entendem o que Jesus estava falando. E ao invés de obedecer, se arrependerem, mudarem de vida, sabe o que eles fazem? Aumenta mais ainda a ideia de querer matar Jesus. O Ramos falou, né, que nós lemos no capítulo 26, no grupo de casa e tal, que tinha lá um povo já querendo, né, que vão prender Jesus. É isso, pessoal. A partir de agora, eles já vão no plano de matar Jesus. Então veja como é interessante, né? Agora, a minha intenção é de aplicar esse texto para a nossa vida. Esse texto, no contexto, foi falado, né, para esses fariseus, e Jesus veio, e nós sabemos que a ideia de João, o batismo de João, era um batismo de preparação, porque o rei estava chegando, né? E João estava pregando, olha, se arrependam, sejam batizados. Muitos publicanos, pecadores, né, prostitutas e etc., estavam ouvindo João, crendo naquilo que João estava fazendo e se batizando. Mas esses religiosos, eles achavam, não, nós não precisamos fazer essas coisas, tá certo? Então vou tentar aplicar para a nossa vida. A primeira aplicação é que não existe um relacionamento com Deus no coração que não há arrependimento. Nós vemos que esses homens, eles ouviam, viam o que Deus fazia, mas os seus corações continuavam duros. Não havia arrependimento. Eu tenho falado que fé é você acreditar na mensagem que você ouviu. E assim, não na minha mensagem ou na mensagem de outro irmão, mas na mensagem de Deus. Fé é você acreditar naquilo que Deus fala, né? E a gente viu em Hebreus que muitos homens de fé, como Abraão, não é? Como Moisés, muitos deles ouviram o que Deus falou e foram prontamente e fizeram. Só que esses homens, eles estavam vendo e ouvindo, mas não mudava a vida dele. O coração estava duro. E sabe, irmãos, eu corro o risco, muitas vezes, de ouvir aquilo que Deus fala para a minha vida, mas eu continuar com o coração orgulhoso, duro, não me render a Ele. Então, eu preciso entender que quando Deus fala na sua palavra, eu preciso me arrepender daquele ato. Eu preciso agir como o primeiro filho. Mesmo sem pensar, sem entender, dizer não. Mas, se você for olhar, quantas vezes nós já falamos não para uma ordem de Deus? Quantas vezes eu já falei? Mas quantas vezes, depois do não, aquilo ficou martelando sua cabeça, né? A gente, numa dessas lições, nós vamos ver que tem a história de Pedro. Que depois que o galo cantou 3 vezes, foi o que aconteceu com Pedro, ele caiu em si. E lembrou do que Jesus falara para ele, né? Então é como se o galo fosse a consciência de Pedro, dizendo para ele, você negou, você errou. Então quando nós ouvimos a palavra, muitas vezes nossa consciência, né, fica trabalhando para que haja uma mudança. Mas para que eu possa ter esse relacionamento com Deus, eu preciso sempre, sabe, olhar para a minha vida e me arrepender daqueles erros que eu estou cometendo. E eu não sei se você que nos visita, se você já fez essa reflexão na sua vida, né? Se você já pensou, será que
que eu tenho olhado para isso, né? Será que eu tenho me arrependido daquilo que Deus fala e talvez eu esteja fazendo diferente? E olha, se você fizer isso, né, o reino dele está aberto para você, né? Como está para cada um de nós quando nós nos arrependemos. E assim, é interessante porque o arrependimento não é um remorso. Não é a gente ficar comovido com aquilo que a gente ouviu e voltar para casa do mesmo jeito, mesmo chorando e tal. Não. Lembra que Paulo fala, né, em 2 Coríntios, ele diz que o arrependimento segundo Deus vai trazer uma transformação, uma mudança no coração. Mas o remorso, né, só faz a gente sofrer um pouco, mas não muda nada na nossa vida. Mas o arrependimento vai trazer mudança. Olha, Jesus falando de prostitutas, cobradores de impostos. Eles estavam sendo transformados. Por quê? O arrependimento na vida deles. Eles estavam arrependidos daquela vida. Estavam buscando Jesus. A segunda coisa que nós podemos aplicar para a nossa vida é: como anda a minha obediência a Deus? Porque não existe relacionamento com Deus sem obediência. Claro, eu não estou falando assim de perfeição, né? Porque nesse salão não existe ninguém perfeito. Já falei isso de manhã ali. Aqui não existe nenhuma pessoa perfeita. Porque Jesus não exige de nós perfeição, mas ele exige esforço. Ou na verdade ele quer de nós esforço para obedecermos aquilo que ele ensina. Então, quando você e eu, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos ter duas ações. Uma escolha: ou eu vou ser como aquele filho que disse, não, a partir de hoje minha vida mudou, e continuar lá parado, ou eu vou ser aquele filho que mesmo dizendo não, mas pensando naquele não, naquela palavra, no pedido do Pai, faz uma autoanálise, se arrepende e obedece. É uma decisão, é uma escolha. E eu queria incentivar eu e você, durante essa semana, a fazermos essas escolhas. Vão ter situações que nós vamos ou obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E eu espero que eu e você possamos escolher obedecer a Deus, não é? Para que ele seja honrado e glorificado. Lembra daquelas criancinhas lá? Hosana, Hosana! E aqueles críticos religiosos criticando, Jesus disse para ele: você nunca ouviu? Você nunca leu lá o salmista falando, né? Que é da boca desses pequeninos que sai o perfeito louvor. Que a minha vida, que a sua vida possa ser um perfeito louvor para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.